Paz, queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a terceira sola, que é Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. E o texto que eu vou ler com vocês está lá em Romanos 3, versículo de número 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 4, verso 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A Bíblia vai dizer que no princípio do mundo, o homem caminhava com Deus no jardim. Deus se manifestava ao homem no jardim. Deus era santo e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem era santo, vivia a santidade, a pureza, a inocência de Deus. Aí nós conhecemos a história, a serpente, Satanás, na figura da serpente, enganou o homem, levando-o a pecar. À medida que o homem é alcançado pelo pecado, ele perde a presença da glória de Deus. A presença santa de Deus não pode ser manifesta mais a um homem pecador. O homem se vê nu diante desse Deus santo. Então ele sente vergonha, ele sente medo, ele se esconde. E quando Deus aparece para ele, Deus o veste. A vergonha simboliza o pecado. E Deus, ele coloca ali o homem, tenta se cobrir com folhas de figueira, tentando resolver o problema do pecado, se escondendo a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado diante de Deus. Mas Deus, como uma demonstração de que o homem não poderia fazer nada, não haveria obras que o homem poderia fazer para resolver o problema do pecado, para cobrir o pecado, para extirpar, para aniquilar o pecado. Só Deus poderia fazer isso. O que Deus faz então? Deus sacrifica um animal, tira as peles desse animal e cobre o homem com roupas de pele. Ou seja, um justo morre pelo injusto. Uma pessoa que era pura, que era santa, no caso um animal simbolizando vidas ali, simbolizando o próprio Cristo, é morto, é sacrificado no lugar da injustiça de um homem, do pecado de um homem. E isso aponta exatamente para Jesus. Esse termo Soli Deo Gloria, na época da Reforma, é tão importante porque as pessoas acreditavam muito na meritocracia. Johann Tetzel, que era um bispo dominicano, ele cantava pelas ruas da cidade: quando a moeda no cofre ressoa, do inferno sai a alma da pessoa. Ou seja, por meio das indulgências, do pagamento, se você era um pecador, se você viveu uma vida de pecado, apenas o arrependimento, a confissão do pecado não é suficiente. A gente já falou aqui da suficiência de Cristo, mas eram necessárias as penitências também, mas também eram necessárias as indulgências, ou seja, por meio de obras, o homem alcançava a salvação. E o texto que nós acabamos de ler diz que todos pecaram. Em Adão, toda a humanidade pecou. Adão significa humanidade. Em Adão todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E o capítulo 4 diz: se Abraão foi justificado pelas obras que fez, então ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Cristo é o nosso sacrifício. Cristo é aquele que se sacrificou em nosso lugar. E como foi Ele que foi o sacrifício em nosso lugar, nós não precisamos nos sacrificar, nós também não temos mérito algum naquilo que Ele fez por nós. Porque Ele morreu, porque Ele se entregou, toda honra e glória é dele. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Então a Bíblia diz que Ele não divide a honra dele, Ele não divide a glória dele com ninguém. As pessoas às vezes acham que podem roubar a glória de Deus, mas não é possível roubar a glória de Deus. O homem não é capaz de roubar a glória de Deus. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 2, a partir do verso 5. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou. Quem é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que dele se preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Verso 9. Vemos
que aquele por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Alguém que era sem pecado, Cristo, o próprio Filho de Deus, morreu em nosso lugar, e só Ele é digno de honra e glória em nosso lugar. Porque Ele sofreu, e por meio do seu sofrimento, por causa da ira de Deus sobre o pecado que estava sobre Ele, Ele foi feito transgressor, contado entre os transgressores, foi feito injusto, por meio de toda a injustiça que havia na humanidade. Por isso Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós não merecemos honra nenhuma. Nós não merecemos glória nenhuma. Não há nada que o homem possa fazer para merecer a graça de Deus. A graça é um dom gratuito. E a glória que o homem perdeu, a presença de Deus que o homem perdeu no jardim por causa do pecado, foi recuperada através de Cristo na cruz. Quando Cristo morre na cruz, Ele abre os seus braços como um sinal de que a humanidade estava sendo abraçada por Deus naquele momento. Ele estava reconectando. A cruz é horizontal e vertical. Naquele momento Ele estava falando: eu estou te reconectando a Deus. Eu estou te reconectando às pessoas. Eu estou trazendo de volta a glória de Deus. A glória que é de Deus e o homem perdeu no Éden, agora por meio de Cristo. Nós temos acesso a essa glória. E é por isso que nós dizemos glória a Deus. É por isso que nós dizemos aleluia. Porque nós reconhecemos a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus, a supremacia desse Deus, que fez tanto ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém.